Boa tarde a todos que estão presentes. É um prazer recebê-los aqui. Vamos começar com a nossa querida Isadora, né? Vamos dar início a esse, essa caminhada de produção textual, de falar de vários gêneros textuais, né? E eu só quero informar vocês, quem está presente, né? Como isso aqui vai ficar gravado e alguns vão assistir mais tarde, né? É, nós queremos convidar vocês, todos os alunos, para assistir a todas as nossas lives. E nós temos, né, de vários gêneros textuais. Essa de poesia, depois nós teremos uma de HQ, e aí nós temos de crônica e vários outros, haikai, e vários outros gêneros textuais. E quem se sentir à vontade para produzir algum tipo de texto, né, vocês podem produzir. Essa é a surpresa de que Juliana falou anteriormente. Vocês podem produzir o texto, envia para nós vamos disponibilizar aqui o nosso e-mail, o e-mail de Juliana, né, que estamos aqui hoje, outros professores de linguagem também vão nos ajudar, com certeza, e aí vocês enviam o texto para a gente, dá uma olhadinha no texto, ver se precisa dar uma melhoradinha nele, e depois que terminar todas as oficinas, né, nós vamos publicar um e-book com esses textos, certo? E aí, todas as pessoas, todos os alunos que gostam de escrever vão ter essa oportunidade de ter o seu texto publicado no e-book, né? E aí, vocês, quem gosta de poesia, né, já vai se inspirar com Isadora aí hoje, começar a escrever seus textos. Quem gosta de história em quadrinhos, de crônica, de conto, já vão escrevendo, assistam as nossas lives, que todos os convidados são pessoas, assim, muito bacanas, que vão ajudar muito vocês a escrever. E aí vocês fazem, produzem seus textos, né, e esses textos vão participar de um e-book, vão fazer parte desse e-book, certo? Eu só gostaria de pedir a vocês que desligassem os microfones, quem tiver com o microfone ligado, não deixar ligado para não atrapalhar a fala da nossa convidada, certo? E todas as perguntas, as dúvidas, poderão ser feitas através do chat. Se vocês quiserem fazer perguntas a Isadora, podem fazer pergunta aqui pelo chat, que eu vou anotando, e ao final a Isadora vai responder as perguntas de vocês, né, e as dúvidas também, a respeito das oficinas. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, que a gente responde, certo? Bom, lembrando mais uma coisa, será só um texto por aluno, viu? Eu sei que tem muito aluno que gosta de escrever, vai querer fazer uma poesia, uma crônica, um conto, uma história em quadrinho, mas vai ser só um texto por aluno, porque se um aluno tiver 2, 3, 4 textos, aí vai ficar muito grande, e a gente tem que corrigir também antes de publicar, né? Então, vai complicar. Então, vai ser só um texto, então vocês assistam, né, as oficinas, assistam as lives, que vocês vão ver qual gênero vocês mais se encaixam. Em qual gênero vocês se encaixam, vocês estão mais familiarizados, estão mais próximos, está melhor para você escrever. Escolhe um gênero e escreve um texto nesse gênero, né, para mandar só um texto por aluno, ok? E agora, nossa querida Isadora Silva, para não perguntarem aqui no chat, a gente tem que responder a semelhança, ela é irmã de Bela, viu, gente? É irmã de Bela, todo mundo vai perguntar pela semelhança, quem não conheceu Isadora e Isabela quando estudavam aí. Ela é irmã de Bela, que trabalhou com a gente lá na escola. Ela é técnica em segurança do trabalho, pelo CETEP, é licenciada em letras vernáculas, pela UNEB Campus 5, e escritora, né, já tem um livro publicado, ela depois vai deixar o link aqui para a gente buscar, comprar o livro dela, né, tem e-book também, né, Isa, e tem um livro físico também, que está vendido pela Amazon, né, e aí quem quiser comprar o livro diz, inclusive eu vou comprar, que eu não comprei ainda, viu? Preciso ler. Juliana está falando que é maravilhoso o livro, que adorou, eu preciso ler esse livro também. A obra dela se chama Versos Sólidos que Inundam. Olha que nome maravilhoso. Título lindo, viu? Versos Sólidos que Inundam. Já gostei até do título. Gostei da capa também, que eu vi a capa do livro também, achei linda também. Vocês estavam comentando aí mais cedo, achei linda a capa também, viu? Então, gente, Isadora, fique à vontade. A palavra está com você. Boa tarde, gente.
Acho que nem precisa de muita apresentação, né? Mas eu vou me apresentar um pouquinho. Eu quero agradecer o convite. Quando a Juliana falou comigo, eu falei, não vou aceitar não, porque eu não aceito quase nada que me chamam, quase tudo que me convidam. Eu digo, não, deixa para outro momento. Mas aí eu decidi, não, talvez seja o momento de aceitar algo assim. Porque foi justamente na escola que a minha escrita foi desabrochando. E foi justamente nesse contato com outros escritores, com outras pessoas, que eu comecei a escrever. E antes de me apresentar e antes de começar qualquer coisa, eu quero dizer que vocês podem ficar super confortáveis para escrever nesse momento. Não se cobrem muito que a escrita seja extremamente perfeita, vai ser uma coisa muito fluida. E antes de tudo, eu quero ler uma poesia. Não é minha, não é do meu livro, é de um livro de uma autora que eu gosto muito e que tem bastante referência para tudo que eu faço, que é a Riane Leão. E eu acho que é uma poesia que ela abre muito esse momento, que ela conecta muito a gente. Eu vou ler a poesia aqui. Faz tanto tempo que não temos falado sobre o que realmente importa. Você ainda se lembra o que é isso? Qual foi a última vez que seu coração bateu mais rápido? Você tem conseguido se admirar quando olha no espelho? Vamos ver o nascer do sol amanhã. Para onde você quer fugir hoje? Qual a música que nunca sai da sua cabeça? O que te arrepia? Qual seu cheiro favorito? Tem nascido flores em você? Como anda a sua fé? Você quer um abraço daqueles que fazem parar de chover ou daqueles que nos fazem desaguar? Qual a sua maior saudade? Você tem conversado com seus ancestrais? Vamos dançar timaya no meio da rua. Você prefere vinho ou cerveja? O frio ou o sol que invade tudo? Você quer companhia neste domingo? Quer que eu divida os meus risos com você? Quer que eu te conte uma história banal? Quer que eu escute sobre seus medos? Você ainda se lembra das coisas bonitas que moram no seu peito? Vem cá, demore não. Eu escolhi essa poesia para iniciar, porque assim, eu sou professora de educação infantil e a gente sempre começa tudo com uma história, que é uma forma de chamar as pessoas para contar. E eu acho que essa poesia, ela tem muita relação com o processo de escrita, porque é aquele processo de se visitar e se entender para começar a escrever. A gente nunca vai conseguir produzir poesia estando totalmente de fora da gente. A gente precisa se olhar, se ver de dentro e começar a se conectar. E aí, quando eu fui montar a oficina, eu pensei muito nisso, o que é esse processo criativo da escrita? Como é que essa escrita nasce? Então, eu vou falar um pouquinho desse processo, de como ele acontece, dando algumas dicas que podem ser úteis para que a poesia nasça. Todo mundo vai conseguir escrever, se conectar, se pensar em esse momento eu vou escrever. Todo mundo tem essa capacidade da escrita. E falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Isadora, como todo mundo já falou, todo mundo me conhece como Dora, sou irmã de Isabela. A gente sempre conviveu muito juntas, então era Dora e Bela, todo mundo já conhecia. A gente fez segurança do trabalho, fizemos o mesmo curso. E a escrita, ela sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito inquieta e sempre queria fazer coisas. E a imaginação sempre muito fértil. Então, ou eu estava brincando e aprontando alguma coisa, ou eu estava criando. Eu criava, eu tinha um monte de amigo imaginário, eu criava história. E eu tinha aquela coisa de pensar muito forte. Isso é normal de criança, mas eu sempre fui alimentando isso. E sempre gostei muito de literatura também. Então, eu leio muito desde pequena. Então, sempre tive aquilo de eu quero escrever alguma história. Nunca foi aquela ideia de ser escritora, mas aquela necessidade latente de escrever. E aí, quando eu entrei no ensino fundamental, a escola que eu estudei valorizava muito essa ideia da escrita. Sempre tinha recital, sempre tinha evento de poesia, e eu sempre participava, sempre tinha uma amiga que participava junto comigo, e a gente, tudo que tinha, vamos fazer, vamos participar. E aí a gente sempre estava envolvida com arte de alguma forma, sempre com poesia. E isso foi sempre, fez parte da minha vida. No ensino médio, eu não escrevi tanto poesia, eu comecei a caminhar pela prosa, comecei a escrever contos, comecei a escrever crônicas, comecei a entrar nesses outros gêneros literários e comecei a escrever umas poesias que foram mais políticas. Eu comecei a sentir, me sentir incomodada com algumas questões e comecei a fazer poesia voltada para tudo isso. E aí, quando eu entrei na universidade em 2016, como a professora Rita falou, eu curso licenciatura em letras, estou no último semestre, só parou, né, por causa da pandemia, mas me formaria agora estou perto de formar.
Quando eu entrei no curso, eu tive contato com muitos escritores, tanto escritores renomados que a gente conhece e começa a ler, mas também com escritores daqui do Recôncavo, que estavam sempre em eventos, essas coisas. E aí, nesses eventos, eu comecei a voltar para a escrita poética. Eles começaram a conversar comigo, eu sempre chegava perto para entender como funcionava o processo deles. Comecei a participar de algumas oficinas de criação. E aí, voltei a escrever poesia. Em 2017, eu criei um perfil no Instagram para começar a postar esses textos, porque eu percebi que não era só eu que gostava, outras pessoas gostavam. Eu postava alguns no Facebook e algumas pessoas sempre comentavam: ah, que legal, gostei. E aí eu comecei a postar nesse perfil no Instagram, que era aspirante a escritora na época, porque eu não me via como escritora. Para mim era só um hobby muito tranquilo. E aí, quando chegou um determinado momento, eu participei de um evento e aí uma escritora falou para mim: "Não, você é escritora sim, não é porque você escreve na internet que você não é escritora". E foi um evento que chamaram vários escritores do Recôncavo e aí eu assumi esse lugar de escritora. Mudei o nome da minha página, que hoje é a Canva Poética. Vocês podem até dar uma olhadinha lá depois, se quiserem entender um pouco mais da minha escrita, dar uma olhada assim nos textos. Depois eu vou mandar aí no chat o nome direitinho da página no Instagram. E comecei a postar com mais frequência e a pensar nesse processo de lançar um livro, que é o Versos Sólidos que Inundam, esse livro aqui, que é um livro que ele levou 2 anos no processo de escrita, no processo de pensar esse livro, e no processo de lançar de forma independente. Então, eu não lancei por editora, eu lancei por um site online, que é o Wiclap, e aí eu fiz ele todo sozinha, fiz com a ajuda da menina que ilustrou, e lancei esse livro que ele está no mundo, e hoje estou com outros processos, outros projetos literários, mas ainda estão engavetados e aí sendo pensados. Então é isso, a escrita ela sempre esteve em mim. E os meus processos de criação, eles foram mudando muito ao longo da minha vida. Então, o que era antes só uma coisa que eu achava que era inspiração, eu fui entendendo todos esses processos de escrita, todos os processos que eram necessários para que eu conseguisse escrever. E aí eu vou falar um pouquinho desse processo de criatividade, do que é essa criatividade que as pessoas tanto falam: ah, você tem um dom, é uma inspiração, mas como é que esse processo se dá e como todo mundo também pode conseguir escrever. E aí as pessoas sempre perguntam o que é criatividade. E se eu perguntasse, todo mundo ia dizer que criatividade é inspiração. Que criatividade é um privilégio de um grupo seleto de pessoas que são geralmente pessoas excêntricas. E na verdade não. Criatividade é também esforço, criatividade também é estudo, criatividade também é se dedicar a esse processo. Se eu pesquiso literatura, se eu gosto de escrever, eu não posso só esperar o momento que vai vir um texto. Eu posso ler um autor que está falando sobre o tema. Eu posso ver outras coisas sobre o mesmo tema, assistir um filme que conta a história de um autor, entender como a escrita funciona sobre esse autor. E aí você vai desbloqueando a criatividade em você. Todo mundo pode ser criativo e conseguir produzir, contanto que busque esse processo. E tem eu elenquei algumas verdades que nem todo mundo fala sobre criatividade e processo criativo. O primeiro ponto é que, por mais criativo que alguém seja, nada é totalmente original. Picasso tinha uma frase que ele dizia que arte é furto. Tem um barulho aqui. Que arte é furto. E é uma frase que é extremamente forte. Tem um livro de um autor que é chamado Roube como um Artista. São 10 passos para ativar a criatividade. E o primeiro capítulo desse livro fala isso, que a arte é originalidade, mas não é algo de novo. Porque a arte, ela nasce de conexões. Então, se, por exemplo, eu vou escrever um texto sobre determinado assunto, eu vou ler sobre outra pessoa e, às vezes, vou pegar outra pessoa que escreveu. Tal pessoa escreveu até esse ponto. Eu vou escrever a partir daqui. Criatividade é isso. É você pegar algo e partir para outra coisa. Eu acho que a coisa mais criativa, assim, no mundo da literatura, eu acho que são as fanfics, que são histórias criadas por fãs. Por exemplo, se a gente, todo mundo aqui deve conhecer Crepúsculo, né? Porque foi uma das sagas infanto-juvenis de maior sucesso na literatura. E Crepúsculo é uma história que tem vampiro, tem lobisomem, tem personagens humanos, e isso está no mercado há muito tempo, isso é escrito há muito tempo. Mas a autora soube escrever uma história original, porque ela consegue trazer essa rivalidade de uma forma, consegue construir um romance e todo um enredo
que quando você lê, você fica fissurado até terminar aquela história e você não pensa em outra coisa. E prova desse poder do que ela teve de criar algo novo é que quando lançou o livro esse ano, O Sol da Meia-Noite, que é na versão do Edward, todo mundo que leu o Crepúsculo quis ler, porque todo mundo queria voltar para aquela história, porque foi uma história nova. E aí, o que acontece? Fez muito sucesso e de Crepúsculo começaram a surgir várias fanfics, é, várias pessoas começaram também a criar outras histórias a partir de Crepúsculo. Ah, e se Crepúsculo terminasse assim, se Crepúsculo tivesse isso. E foi no meio disso tudo que nasceu 50 Tons de Cinza, que é um dos livros de maior sucesso, que é um livro que também não tem basicamente muita coisa de novo, mas a autora conseguiu construir algo extremamente original. E aí você vê o sucesso que foi, tanto que viraram filmes. E aí você percebe que nem todo mundo tem essa capacidade, porque se você pegar 50 Tons de Cinza, fez todo aquele sucesso. Mas se você der uma olhada em 365 dias, que tem as mesmas ideias, é um livro que falhou totalmente e uma história que ficou muito ruim, porque falta um elemento, falta uma originalidade, falta algo ali naquela história que prenda o leitor, que prenda a pessoa que vai assistir o filme também. E é por isso que eu sempre digo, criatividade tem muito mais relação com estudo e treino do que com inspiração. Se você ficar parado esperando o momento que vai dar vontade de escrever, esperando algum tipo de mensagem, de insight, talvez nunca aconteça. Talvez aconteça uma vez na semana. Mas criatividade também é você conseguir sentar todos os dias da semana e produzir. E não é só produzir escrevendo, mas produzir lendo, produzir treinando, produzir buscando fontes e referências. E não dá para você ser uma pessoa criativa se você está sempre ocupado. Se você faz mil e uma coisas, participa de mil e um eventos, se você trabalha, se você estuda, se você está sempre correndo, em que momento você vai conseguir criar? Nenhum. Sua criatividade, ela precisa ter um momento para ela. Eu sempre gosto de 20 minutos do meu dia, 30 minutos, a depender do dia da semana, e sentar. Nesse horário aqui eu vou escrever. Independente de sair algo bom ou algo ruim, eu vou produzir nesse horário. Se eu não conseguir escrever algo, eu posso ler algo, eu posso pesquisar um assunto, eu posso anotar ideias. E tudo isso ajuda num processo de criação. E outro ponto é cuidar da sua saúde. Se a gente está doente, a gente não consegue produzir. Se a gente está extremamente triste, a gente não consegue produzir. Então, tentar cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física, para que você tenha força para produzir. Criatividade também é esse processo de se cuidar. Se eu estiver falando muito rápido, pode comentar, viu, gente? Porque às vezes eu falo um pouquinho rápido. E eu vou falar algumas dicas para vocês, para que vocês botem em prática, para nessa tentativa de ser mais criativo, não só hoje, mas né, eu acho que criatividade também é um estilo de vida, é um processo que você pode levar continuamente. E essa é a dica principal, que é cuidar da sua saúde. A gente acha que cuidar da sua saúde é extremamente difícil, mas não é. Às vezes, cuidar da nossa saúde é cortar algum tipo de alimento que é extremamente prejudicial, como refrigerante, como algumas coisas mais é, cheias de sal, esse tipo de coisa. Sim, podem fazer perguntas, tá bom? Podem perguntar qualquer coisa que eu vou respondendo. Outra dica é você liberar serotonina no seu corpo, que é um hormônio que a gente libera quando faz algum tipo de exercício. Então, você pode dançar, você pode pular, você pode fazer yoga, qualquer coisa que te ajude a liberar de alguma forma. Ter esse momento específico do dia para produzir é importante. Então, sentar em um momento do seu dia e produzir. Olha, agora eu vou produzir, agora eu vou fazer isso. E anotar suas ideias. Às vezes a gente tem uma ideia assim super aleatória. Ah, tô lavando os pratos aqui e pensei, poxa, isso aqui daria um texto. Anota, porque seu cérebro não vai lembrar depois. Anota essa ideia, para ali 2 minutos, anota rapidinho. E uma hora você vai usar aquela ideia, não necessariamente no mesmo dia, não necessariamente naquele mesmo momento. E outra coisa que eu gosto e que eu sempre indico é para você ter uma pasta de referências. Eu gosto de ter uma pasta no Pinterest, tem uma pasta no Instagram e também anoto as referências em papel. Às vezes é um filme que eu achei a imagem muito bonita, que eu achei a história muito bonita, aí eu anoto. Anoto o nome do filme, o que foi que me marcou nesse filme. E aí, talvez em um outro momento, eu consiga escrever a partir daquilo. Ou então, tô olhando e eu tenho uma pasta, eu tenho escrito, eu tô com um projeto literário no momento,
e eu tenho uma pasta no Pinterest que é roupas que a minha personagem poderia usar, e eu começo a construir a imagem dessa minha personagem. Isso também é um processo de criatividade. Construir quem são as pessoas que você está escrevendo. E pesquisar muito sobre o que estão produzindo sobre o assunto. Se você está fazendo uma pesquisa, se você quer escrever, por exemplo, sobre solidão, se você quer escrever sobre a dor da perda, alguma coisa assim, vê o que, que as pessoas escreveram até o momento sobre isso, vê o que, que as pessoas estão lendo, como as pessoas estão lendo. Poesia, atualmente, se a gente. Deixa eu ler a mensagem do chat. Se a gente vai escrever poesia, exatamente, Débora. A gente precisa exercitar a criatividade. E a gente tem que ler sobre o assunto porque é o que funciona, é o que chama a gente. Se eu ficar sem ler, por exemplo, eu gosto muito de ler fantasia. Se eu quiser escrever fantasia, eu vou usar como referência o que eu li até o momento. Então, essa questão é realmente importante. E é isso, ver o que as pessoas estão produzindo, o que é que as pessoas estão escrevendo na fantasia, por exemplo, que é, sim, sim. Eu não, minhas poesias não têm pontuação, Sabrina. Samara, desculpa. Minha poesia não tem pontuação. É bem difícil eu colocar pontos na poesia, porque eu acho que, primeiro, que o primeiro momento da escrita ele não precisa de nada disso. E alguns autores atualmente, se assim você for olhar essa autora mesmo que eu li, a poesia dela é toda em letras minúsculas. A maioria não tem pontuação. A Rupi Kaur também tem esse processo. A Amanda Lovelace também tem esse processo. Porque eu acredito que dê uma liberdade maior. As poesias do meu livro também não têm pontuação. Eu acredito, e olha que eu sou estudante de português, mas é porque eu acredito que realmente, às vezes, isso vai te travar. Se você ficar muito preocupado com a escrita perfeita e conseguir normas e padrões da escrita, você não vai ficar travado, porque você vai ficar mais preocupado com a estética da tua poesia do que realmente com o conteúdo do que você está transmitindo. E aí, quando Juliana falou comigo sobre a oficina de escrita criativa, eu fui dar uma olhada no que estava rolando, no que as pessoas estão fazendo em oficinas de escrita criativa. E escrita criativa, eu descobri que é uma disciplina que visa transmitir formas de escrever dos mais diversos gêneros. Então, são essas oficinas em que a gente visa transmitir formas de escrever. Mas, para além disso, escrita criativa também é esse processo de conseguir escrever com regularidade, sem perder a qualidade do texto. É ser criativo o tempo inteiro. Então, é você conseguir se debruçar sobre o processo de criação literária com frequência e conseguir escrever. E aí eu observei que tem vários tipos de oficina de escrita criativa e que tem um monte de oficina lá, e diz assim, vou te ensinar a escrever, vou te ensinar a ser um grande autor. E o quanto isso está sendo vendido, e às vezes a gente não sabe se é uma verdade. Porque como é que se ensina alguém a ser um grande autor? Eu acho que a gente pode dar dicas de escrita, eu acho que a gente pode dar dicas para a escrita não ser tão ruim, mas para a pessoa ser um grande autor, tem que ter algo nela, tem que ter a busca que vai partir dela, tem que ter todo o processo de escrita dela, né? Porque se for só com as dicas que outra pessoa está te dando, que são 20% do que você vai aprender, você não vai conseguir aprender muita coisa. Então, eu acho que a gente não ensina ninguém a escrever. Eu acho que todo mundo tem capacidade de escrever, mas é preciso dedicação a esse processo da escrita, dedicação a esse processo de estar escrevendo. E se a gente for dar uma olhada em todo esse processo de poesia, de como se dá, como a poesia nasce, a poesia ela existe há muito tempo. Então, desde de a Ilíada e a Odisseia, aquilo ali já era uma forma de poesia, porque se vocês olharem, são livros que são totalmente em forma de poesia. E a poesia, ela foi mudando ao longo do tempo e foi se tornando coisas diferentes. A poesia, ela já foi, um período, ela foi extremamente estética. Ela foi extremamente preocupada com versos, com controle de rima, esse tipo de coisa. Então, era muito difícil ser poeta, porque ser poeta precisava entender mil e uma coisas e ainda assim a poesia ser bonita. A poesia teve diversas fases. Tem a fase mais romântica, tem aquela fase que ela é mais triste, que ela tem um eu lírico mais triste. Eu acho que pode sair algo muito bom. Eu gosto, inclusive, desse processo de escrever
a poesia em vários dias. Eu acho que, inclusive, é necessário esse distanciamento e esse retorno. Porque quando a gente escreve algo e a gente escreve muito empolgado, a gente acha que está perfeito. Eu lembro que quando eu escrevi meu livro a primeira vez, para mim ele estava maravilhoso, porque para mim todas as poesias eram boas. Mas o processo de distanciamento, de voltar, de olhar, não, essa poesia pode melhorar sim. Isso vai melhorar o livro, porque você vai começar a se ler com um olhar mais crítico. Você vai começar a ler com aquele olhar de um leitor e não com o seu olhar de escritor apaixonado. Eu acho que depende do que você quer construir na história. Eu acho que quando a gente escreve em primeira pessoa, fica mais íntimo. Então, quando a gente vai escrever, por exemplo, um terror, eu não tenho familiaridade com o terror na escrita, tenho mais na leitura. Mas eu acho que quando a gente escreve em primeira pessoa, o suspense é maior. Mas isso depende de como você vai construir também esse processo, entendeu? Porque se você vai construir, por exemplo, uma personagem, você começa a descrever as sensações dela. Eu acho que em primeira pessoa a gente impacta mais quem está lendo. Porque, por exemplo, você começa a descrever que ela está suando, que ela está sentindo o coração apertando. E eu acho que quando a gente vai lendo isso em primeira pessoa, a gente começa a sentir praticamente as mesmas coisas. Então eu acho que em primeira pessoa funciona melhor, mas também funciona em terceira quando você quer dar aquele distanciamento e manter o mistério. E aí você começa a descrever em terceira pessoa, você sabe o que vai acontecer com a personagem, e aí você não dá as cartas e você consegue deixar ela aflita, distante. Então, eu acho que depende muito. Eu acho que é muito do teu processo, sabe? Se você quiser escrever em primeira pessoa, escreva que fica legal, mas em terceira também fica. Eu já li tanto em primeira como em terceira pessoa e me assustaram na mesma intensidade. Eu acho que depende mesmo do que a gente quer passar, do que a gente quer passar com isso. E ainda sobre poesia, o que eu percebi é que o quanto a poesia foi mudando nos últimos tempos. Quando eu comecei a escrever poesia, eu era extremamente preocupada com rima, eu era extremamente preocupada com verso fechado, tudo bonitinho. E isso me travava muito. Eu não conseguia escrever às vezes, porque isso às vezes me dava certa dificuldade. E com o tempo eu fui me desapegando disso. E eu percebi que eu conseguia escrever com mais fluidez quando eu me desapeguei disso. Porque eu não estava preocupada e necessariamente com isso. E acho a estética da poesia sem rima, eu acho lindo. O verso livre, eu acho ele lindo. Eu acho como ele fica bonito. E tem algumas autoras que elas escrevem e elas conseguem fazer desenhos diferentes, utilizando uma poesia que é de verso livre. Eu acho isso incrível. Tem essa autora mesmo, que é a Amanda Lovelace. Ela é autora de uma série de poesias. Eu acho que a minha intenção é mais essa de provocar esse lugar mesmo, de que o leitor ele lê e diz, isso aqui podia ter acontecido comigo, o conto que você gosta mesmo, que você sempre reposta. Aquele conto ali poderia acontecer com qualquer pessoa. É um conto que você lê e fica aqui, ó. Eu conheceria uma pessoa na festa e aconteceria isso, porque eu acho que é esse lugar do pessoa comum. Eu acho que isso é, conquista o leitor, que é uma sensação que essa história poderia ter acontecido comigo. Essa história na escrita, a gente pegar algo totalmente banal e escrever uma história e ativar quem está lendo. Eu não tenho escrito mais contos, eu tenho um tempinho, mas sempre que eu escrevia conta, eu pegava elementos super do mundo mesmo, uma coisa super tranquila. Uma pessoa que me molhou na rua e falei, poxa, isso aqui é uma história. E aí construí todo um processo, inventava uma coisa e sempre ensinava. Voltando para a Amanda Lovelace, sobre a série de livros dela, ela tem uma série de livros que se chama Todas as Mulheres de Magia, se eu não me engano, o nome da série é esse. E em cada livro, ela vai estruturar uma ideia. No primeiro, ela vai falar sobre princesas, no segundo, sobre bruxas, e no terceiro, sobre sereias. Nessa ideia, e ela começa a construir histórias. Então, ela pega elementos. A princesa, o nome do livro é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro. Então, elemento do conto de fada que permeou a nossa vida inteira,
é a princesa ser salva pelo príncipe. E aí ela começa a fazer poesia escrevendo, não, a princesa derrubou a própria torre e a princesa fez outra coisa. Então eu acho que foi por isso que até quando a professora Juliana falou comigo, ela tinha colocado poema, eu disse, ela coloca poesia, porque eu acho, a gente aprende uma coisa no curso de letras no caso, que poema ele tem muito mais relação com estrutura e poesia tem mais relação com conteúdo. Então, um poema ele pode não ser, acabar não sendo poético quando ele fica extremamente vazio. E uma poesia, ela vai ser um poema. Então, outra coisa depois vão ter também fotografia, ter poesia, música ter poesia, de modo geral, extremamente poética. Por isso que eu falei de colocar poesia. Porque esses livros de poesia que eu estou vendo agora na contemporaneidade são livros que eles não têm aquela ideia do que a gente cresceu ouvindo, que é um poema, que é o Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, não é o Vaz de Camões. Não é isso. É uma poesia que ela pega elementos da prosa e ela se constrói de forma extremamente. Eu sou muito apaixonada pela poesia da atualidade, porque eu acho que ela tem se construído de uma forma muito bonita. E são vários autores, principalmente autoras que têm feito isso, né? Porque esse lugar da poesia ele foi durante muito tempo posse de homens. Eram os homens que eram poetas, que estavam produzindo. Então, quando as mulheres assumem esse lugar, elas assumem como uma força absurda. E eu acho maravilhoso que aqui só tem mulher hoje falando de poesia. Isso é novo, sim, porque durante muito tempo esse lugar não pertenceu às mulheres. E as mulheres estão escrevendo poesias sobre tudo que elas sentem, sobre o processo afetivo, sobre maternidade, sobre violência de uma forma extremamente forte, sobre como elas sentem o mundo e como elas encaram o mundo. E eu acho isso muito bonito. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o meu processo criativo de escrita poética e como ele se dá por meio de etapas. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Por Lugares Incríveis. É também um, um livro que fez muito sucesso, que discute muito a questão de saúde mental, tem na Netflix, inclusive. E nesse livro, os personagens principais, eles se comunicam e se conhecem a partir da Virginia Woolf, que é uma autora muito conhecida, que cometeu suicídio. E eles se conectam o tempo todo através dos livros dessa autora, e em determinado momento, eles conversam sobre a carta de suicídio da Virginia. Quando eu li, eu fiquei super inquieta, querendo saber muito sobre Eu já conhecia a Virginia Woolf, mas não tinha lido nada dela. Não li até hoje, mas eu sei que é uma escritora incrível. E fui pesquisar sobre a morte dela. E aí eu vi que ela tinha cometido suicídio e procurei a carta para ler. E uma carta fuma. E aí, da carta dela, eu fiquei com aquilo inquieto dentro de falei, poxa, essa carta tem uma força, tem uma questão. Ela escreveu a carta para o marido. E na carta ela pedia desculpas, porque ele era um homem incrível, mas que ela não aguentava mais passar por essa crise terrível. Ela tinha problemas emocionais. E aí, aquela carta mexeu tanto comigo que eu escrevi uma poesia. Eu vou ler ela aqui só para vocês terem uma ideia. Eu não vou ler a carta porque pode ser uma questão de gatilho, mas eu vou ler a poesia porque eu mudei de perspectiva. Então, eu peguei uma carta, eu li o livro, eu fiquei interessada na autora, eu fiquei interessada na vida da autora, li a carta de suicídio da autora, e daí nasceu a poesia. Então é todo um processo de encontrar o que vai ser o meu elemento de pesquisa. Então acho que a poesia tem muito disso. Você encontra algo que te incomoda, mas você vai achar, tem algo aqui que está me deixando inquieta, tem algo aqui nesse processo que eu vou precisar escrever. Eu vou ler a poesia aqui. Te amo com a violência do vento nos dias frios, da força com que ele move as marés. Uso pedras nos bolsos para fincar o pé no chão e ser realidade, tentar solo. Mas, infelizmente, sou arrastada para a água. O ar foi embora dos meus pulmões e eu afundo. Te olho com os olhos cheios de pânico, quase fechados, e tu me olha, mas nada. Os bolsos pesados me puxando para baixo e você me virando as costas. Respiro fundo e tento nadar até você. Vou me tirar daqui. Esqueci das pedras e elas não me deixam sair. Você já é um ponto verde na areia. Amo essa camisa verde musgo. Foi eu que dei ela para você no nosso aniversário, no dia em que você me prometeu ficar para sempre. Que contraditório,
você está indo embora usando a camisa. Não posso passar por isso novamente a fundo. Então, eu mudei a perspectiva da Virginia, porque quando ela começa a escrever a carta, ela se suicidou no mar com um bolso cheio de pedras, e aquilo ficou me incomodando com uma força muito grande. E aí, quando eu fui escrever a poesia, eu falei, mas eu não quero que o meu eu lírico faça isso porque não aguenta mais a própria vida. Eu quero que o meu eu lírico ele escreva porque ele não está mais aguentando lidar com as crises daquele relacionamento. Tanto que eu ainda uso um dos processos, não posso passar por isso novamente, que é uma frase que ela usa na carta. Então, percebam que eu estou fazendo um processo de quebra. Eu pego um elemento que já existe, construo algo novo a partir disso. Isso é um processo de criatividade. Sim, Cristiane, exatamente. Durante muito tempo, se você lê as poesias antigas, se você lê as primeiras poesias, as cantigas de amor do trovadorismo, era tudo sobre a mulher. Ela era o objeto amado, amado, inalcançável, que levava a tristeza, que levava. E em determinado momento, isso muda. E não é algo recente, é porque agora a gente está tendo mais visibilidade. Mas, por exemplo, a Maya Angelou estava escrevendo sobre o que incomodava ela. Então, é esse lugar de, olha, eu não quero mais ser representada pela forma como o homem me vê de forma objetificada. Eu quero escrever a minha própria história. Então, isso é muito forte nesse momento. Eu gosto muito de focar nessas autoras, o que elas estão escrevendo, e tem uma poesia da Rupi, que eu acho uma discussão super importante, que é a seguinte: toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você a ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce, confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você, aos pais e filhas. Então, olha esse lugar dela como mulher. A Rupi, ela é uma autora incrível, sou apaixonada pelos livros dela, é a autora do Outro Jeito de Usar a Boca, que é um livro que fez muito sucesso, e foi o que abriu o caminho para muitos autores recentemente. E também de O que o Sol Faz com as Flores. Então, ela tem essa poesia que eu acho extremamente forte, porque ela vai falar sobre essa violência doméstica, que é extremamente comum dentro das casas, ainda hoje. E uma coisa que todo mundo escuta e que muita gente escuta depois quando entra em relacionamentos abusivos: eu bati em você porque eu te amo. Então, perceba o quanto isso é danoso e vai machucando essa mulher ao longo da vida. Olha, eu te bati, filha, mas é porque eu amo você. E aí ela cresce, entra no relacionamento e a pessoa diz a mesma coisa: eu te bato porque eu te amo. Então, tem que mudar essa perspectiva, e ela vai trazendo isso na poesia. E ela tem várias poesias que ela discute isso. Essa questão do patriarcalismo. Então, algumas dicas que a gente pode utilizar sempre para poesia é buscar referências. Então, como eu fiz, eu busquei referência na Virgínia. E também não se apegar a uma estrutura perfeita. A gente tem que começar a acreditar num verso livre, em um verso que ele é mais tranquilo. E eu acho que o que essa poesia contemporânea tem feito, o que eu acho também uma característica da minha poesia, é que é uma poesia que toca onde dói para cicatrizar. Ela não vai ficar floreando as coisas, inventando histórias. Ela vai tocar justamente onde machuca. Então, é uma poesia que fala de violência, é uma poesia que fala de abuso. E algumas marcas femininas começam a ser observadas nessa poesia. Se você ler as poesias mais antigas, mesmo que escrita por mulheres, não tem muitas marcas do elemento feminino. Ela é uma poesia escrita por mulher, mas ela é um eu lírico extremamente neutro. E agora a gente pode começar a colocar na nossa poesia as nossas características. Como mulher, a gente pode demarcar esse espaço. E são poesias quase biográficas, então são vários elementos. No meu livro também fiz esse processo, buscar vários elementos da minha história e de uma forma que cativasse as pessoas. E eu peguei algumas ideias sobre o processo de criação. O processo de criação poético, ele nunca vai ser linear. Então, por exemplo, a gente tem 4 etapas para a construção de poesia. A preparação,
que é aquele momento em que a gente define o problema, define o nosso objeto. Então, por exemplo, quando eu li um livro chamado Casamento Americano. Eu fiquei com um livro que discute, um livro que vai apresentar um relacionamento. E o que acontece com esse relacionamento quando esse rapaz negro é acusado de um crime que ele não cometeu e fica prisão de 5 anos. Então, digamos que eu li esse livro e eu fiquei incomodada com uma questão, que foi o fato de forçarem que ele aguentasse toda essa barra, sendo que ele era inocente. E aí eu defini meu problema. Olha, eu estou incomodada com essa ideia de forçar esse homem negro a ser forte. Depois disso, existe a incubação, que é aquele processo que você vai organizar. Então, ó, eu decidi que eu vou escrever sobre a romantização da força dos homens pretos. Então, a minha e aí eu pesquiso um monte de coisa, saio lendo autores, saio vendo várias poesias, pego referência aqui, pego referência ali. E aí, na incubação, eu vou organizar essas ideias. O que é que vai ser útil de tudo isso que eu pesquisei? O que é que vai ser útil para a minha poesia? E eu começo a separar esses processos. Aí você vai fazer a iluminação, que é aquele processo que você vai. Tem tudo isso que você já definiu e você começa a escrever, porque agora você já sabe o que você vai escrever. Porque lá na incubação, você definiu o que você vai fazer. Olha, eu vou escrever sobre isso, isso e isso. Então, você já sabe que caminho você vai seguir na sua poesia e essa escrita ela vai fluir com mais facilidade, porque você tem um roteiro de escrita. E o último é a verificação, que é aquele processo de você ler e ver o que precisa mudar, o que precisa melhorar e guardar. E eu gosto sempre de acrescentar duas etapas, que é o distanciamento, que é você se afastar da sua poesia. Eu gosto de dar um respiro de 2 dias, de 3 dias para minha poesia, para me afastar dela. E quando voltar para ela, dá um outro processo, que é o reescrever. Eu acho que o ato de reescrever é o que a gente sempre foca no curso, né? Como eu já falei, eu faço licenciatura em língua portuguesa. Então, eu trabalho muito com criação de texto. E sempre que um aluno escreve um texto, a gente diz, olha, legal, mas agora você vai reescrever. Por quê? Porque você precisa que esse texto não seja a primeira versão. A primeira versão de um texto nunca é a melhor versão. Ela sempre é a versão cheia de emoção, ela é sempre a versão cheia de que vai no impulso. Então, quando você reescreve o texto, você limpa esse texto e você vê o que é que ali que realmente vale a pena você continuar, manter no texto, o que é que pode tirar, o que é que pode melhorar. Essa informação que eu coloquei, ela é realmente válida, ela é realmente necessária na construção poética, e aí você vai, por exemplo, repensar elementos. Olha, eu acho que se eu colocar uma letra, se eu fizer uma repetição aqui de uma palavra, eu dou mais força a esse poema. Então, se eu vou escrever um poema sobre luta, sobre tentativas, eu posso escrever tente, tente, tente. Se eu escrevo isso várias vezes, eu dou uma ênfase nessa palavra e dou uma ideia de força a esse verso. Se eu quero falar sobre algum tipo de sensação de me lamentar, eu posso diminuir a letra, eu posso quebrar a palavra até restar somente uma letra, cada palavra em cada verso em uma linha e o resto com uma letra, sumindo. E aí eu vou fazendo esse O ficar pequenininho. Isso aí é algo que você vai fazendo na reescrita. Então, seu primeiro texto, ele nunca vai ter essas ideias, porque ele é a primeira versão. Então, eu acho a reescrita tão importante quanto a pesquisa e os primeiros passos. Então, assim, as últimas dicas de escrita, antes da gente partir para uma parte mais prática, você precisa buscar uma referência. Como eu disse, se arte é roubo, você precisa de uma referência para você roubar, para você ter ideia do que você quer escrever. Elimine as distrações. Toda vez que você for escrever, que você quiser escrever, não fique com o celular por perto. Eu gosto muito de escrever em papel por isso. Não fique com o celular por perto, porque chega uma notificação, você vai olhar. Você quer ouvir uma música, quer mexer nisso, quer olhar o Instagram por absolutamente motivo nenhum. A gente vai fazer isso porque a gente está com o celular na mão. Então, elimine as distrações. Escreva em papel, me ajuda muito. E eu acho que pode ajudar vocês. Sempre que você for tentar escrever, tente no papel. E, inclusive, a lápis, porque eu acho que é um processo de escrever, apagar, rabiscar. Eu acho que ele dá uma força maior para a escrita. Não se preocupe com formas e tamanho do poema. Às vezes, um poema com 3 versos, ele diz muito mais do que um poema com, sei lá, 6 estrofes. Às vezes, é o que você faz da poesia e não o tamanho da poesia.
E não precisa focar nessa ideia de rima. Então, é escrever a poesia, pelo que você está sentindo, pelo que você sentiu com a referência. E não compare seu processo. Eu escrevo há muito tempo, escrevo desde muito pequena. Comecei a levar isso mais a sério já no final da adolescência para a vida adulta. Não me considero adolescente, mas tudo bem. E isso é não se comparar, porque se você for comparar o seu início com o meu meio, ou eu for comparar o meu meio com alguém que já escreve há não sei quantos anos, não funciona. Tem uma autora, a criadora de Grey's Anatomy, ela fala que quando ela começou a escrever, ela queria ganhar o Nobel da Literatura, um prêmio que só quem ganhou de mulher preta foi a Toni Morrison, que é uma autora incrível. E ela falou que ela vivia dizendo, eu quero ganhar o Nobel, eu quero ganhar o Nobel, porque eu quero escrever igual a Toni Morrison. E aí ela teve a oportunidade de conhecer a Toni Morrison, e a Toni Morrison era apaixonada por Grey's Anatomy e outras séries dela. Então, por que ela está se comparando com uma pessoa se a escrita dela era outra, a coisa que ela escreve era outra, então por que ela estava se comparando a outra escritora que já estava escrevendo algo totalmente diferente há tanto tempo? Então, é não comparar o seu processo ele vai seguir um ritmo, e ele não vai ser um processo linear, então ele não, talvez a sua escrita ela não seja preparação, incubação, iluminação, verificação. Talvez você já comece escrevendo e só depois você busque referências. Se funcionar para você, ótimo. Não tem que seguir uma estrutura totalmente fixa. E agora a gente vai. Vocês têm mais alguém tem alguma pergunta? Porque eu vou começar. A gente vai escrever agora. Aí, se tiver alguma pergunta, eu respondo logo. Eu comecei a ler teu livro, eu não tive tempo de terminar, porque meu Wattpad estava sem memória no celular para ler. E eu acho isso incrível. Eu acho maravilhoso você pegar algo que não foi misturado ainda, porque você pega elementos que já existem, pega ideias que já existem e começa a construir uma coisa nova. Isso é algo extremamente criativo, sabe? Continue. E é isso, pesquisa, continue pesquisando sobre o assunto, continue tentando ler o que outros autores fazem, não especificamente sobre isso, mas sobre todos os elementos que você usa na construção dessa narrativa nova. A ideia é incrível e eu acho que sai um livro maravilhoso. Acho que você deve continuar assim, que vai. Eu acho que depende essa questão de mais escritores, porque eu acho que a escrita ela é muito pessoal, né? Por exemplo, quando é um livro de poesia, por exemplo, O Chorar de Alegria. Deixa eu ver se ele está aqui. É um livro escrito por 5 ou 6 autoras. É um livro muito bom, porque ele é um livro de poesia, então cada uma teve seu espaço e escreveu sua poesia. Agora, quando é um livro de ficção, eu acho difícil conseguir criar uma voz só, usando várias vozes, porque cada um tem uma forma de escrever. Então, se eu tenho um jeito de escrever, você tem outra, a gente vai construir uma narrativa só, ou a gente une as nossas vozes e cria uma voz nova, ou uma voz vai se sobressair. Sempre pode acontecer isso, entendeu? Uma voz, ou a minha ou a sua, vai ficar mais gritante. E aí, quem é leitor vai dizer, olha, esse livro aqui foi Samara e Isadora que escreveram, mas eu tô vendo aqui a escrita de Samara, eu reconheço a escrita dela. Então, eu acho meio arriscado essa questão de várias pessoas escreverem o mesmo livro de ficção. Mas eu acho que em poesia dá muito certo. Inclusive, é uma forma de de lançar, de conseguir alcançar mais pessoas. Mais alguém tem pergunta? Ah, só consegue escrever poesias com rimas. Olha, eu acho que não tem problema nenhum. Durante muito tempo eu só consegui escrever poesia com rima. Hoje, para mim, é muito difícil escrever poesia com rima. Eu acho lindo, por exemplo, se você der uma olhada nos slams, que são os eventos que acontecem,
de poesia são poesias com rimas, são poesias imensas. Eu acho perfeito. Eu acho que não é problema nenhum. Eu acho que cada um vai encontrando sua forma de escrever. E independente de qual ideia seja, ela flui, entendeu? Porque é a sua ideia. Sobre o final da tua mensagem, Débora, é, de insegurança. Eu acho que a insegurança faz parte do processo. Eu acho que eu desisti de lançar o meu livro em vários momentos porque eu estava com medo dele ser rejeitado e tal, mas ele não vai ser rejeitado. Primeiro, porque a narrativa já parece muito boa, já parece ser algo que a gente vai ter vontade de ler. Segundo, seus amigos são seus maiores apoiadores. Antes mesmo de eu lançar o livro, já tinha uma lista de amigos meus que falou, vou querer, não sabia nem o que ia ter naquele livro, o que eu estava escrevendo, mas meus amigos já queriam. Então ele não vai ser rejeitado. Primeiro, porque você vai gostar do seu livro também, porque se é o seu livro, não importa o que você escreveu. É assim, ó, é meu filho, ninguém toca, é o seu livro. E ninguém vai rejeitar, porque já parece muito bom e porque a gente sempre tem gente que apoia a gente. Então, contar com essas pessoas é muito importante. Já quero essa oficina de contos, quero voltar a escrever contos, e eu acho que estou precisando de mesmo de uma oficina para deslanchar isso. É, mas eu acho muito bom. Eu acho narrativas de terror muito boas. E quando você vai construindo isso aos pouquinhos e vai segurando o leitor, fica muito, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Geralmente, os textos que eu menos gosto, eu, mesmo que eu fique assim, eu não gostei, tô achando ruim. Se eu jogo ele no Instagram, ele tem um alcance incrível. As pessoas gostam, porque às vezes, sabe, não é o que eu gosto. Às vezes eu sei que o texto tá bom, assim, esse texto tá bom, mas eu não gostei muito dele. Mas talvez alguém goste, e aí eu jogo ele pro mundo. Eu acho que escrita tem muito disso. Joga pro mundo, e mesmo que as pessoas não gostem, ele tá lá, eu gostei. Mas assim, geralmente eu não sou muito de não gostar dos meus textos. Eu acho que eu me esforcei para fazer, eu me debrucei sobre isso aqui e gostei dele, mesmo que ele não esteja tão bom. E às vezes tem textos que eu não gosto, tipo, isso aqui não vai dar em nada. E aí nas redes sociais ele bomba bastante. Então aí eu sempre coloco mesmo para jogo. Manda mesmo, que eu tô doida para participar já. Obrigada, Cristiane. Vamos fazer esse momento mais vezes. Estou pensando em fazer isso em outros momentos na minha página, e aí eu sempre vou estar divulgando, porque eu acho que esse processo de escrita, de reencontro com a escrita é muito bom. Então, não sei se alguém tiver mais perguntas, pode ir mandando. Eu vou mandar uma poesia aqui no chat, eu vou ler ela, e a gente vai tentar escrever alguma coisa sobre ela, tá bom? Não fiquem muito preocupados em conseguir ou não escrever, mas a gente vai tentar. Eu peguei uma poesia da Rupi com um tema, é, com um tema super, super tranquilo, que é um tema do amor, que é uma coisa que todo mundo fala, e vou ver o que que acontece. Se vocês conseguem escrever, vocês vão ler a poesia, vão ver o que que prende vocês nessa poesia, o que que chama atenção, e a partir daí escrever. Talvez saia uma paráfrase, talvez saia uma coisa assim, muito cópia, mas tentem escrever, tá bom? Para quem quer mudar os temas, leia outros temas. Talvez você esteja lendo e assistindo um tema muito específico, muito preso. Talvez você precise ler mais sobre o tema que você quer escrever. Durante muito tempo, eu estava presa a escrever sobre temas muito políticos. Quem me acompanha no Facebook, quem acompanha a página há muito tempo, diz que eu só escrevia sobre temas mais políticos. Mas eu queria escrever sobre afetividade. E aí eu comecei a ler sobre afetividade, comecei a pesquisar sobre afetividade. E hoje eu escrevo praticamente só afetividade, quero até mudar outras coisas. Mas leia outros temas, comece a ler outros autores, o que é que eles pesquisam. E sempre depois que você terminar de ler, escreva alguma coisa, porque a gente sempre fica inspirado. Eu vou mandar a poesia aqui. Se conseguirem escrever, ótimo. Se não conseguir também, não tem problema. Essa é a poesia da Rupi. Ela é bem pequenininha,
vocês vão ler a poesia, ver tipo uma frase, um verso que te marcou. O amor vai chegar, e quando o amor chegar, o amor vai te abraçar, o amor vai dizer o seu nome e você vai derreter. Só que às vezes o amor vai te machucar, mas o amor nunca faz por mal. O amor não faz jogo, porque o amor sabe que a vida já é difícil bastante. Então a poesia é bem curtinha, ela é da Rupicaú e assim, vou dar esse tempinho, acho que dá para uns 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo, dá para escrever alguma coisa sobre essa poesia. Então é esse processo. Vocês vão ver o que marcou na poesia, vão anotar o que marcou vocês nessa poesia e vão escrever alguma coisa sobre isso. Não necessariamente uma poesia, não necessariamente um verso gigante, mas essa é uma das etapas do processo de criação. Ler e escrever, independente de ser bom ou ruim. Então, eu acho que a gente pode dar agora, não tem, são 6h04. Acho que dá para 6h15 a gente voltar e tentar explicar como foi o processo e se deu bem. Pode ser? Responda aí se pode ser. Deem ok aí, pessoal. Eu também vou tentar escrever alguma coisa sobre o tema. E aí pode escrever, e quem quiser socializar, socializa, quem não quiser pode só mandar no chat para a gente dar uma olhada também, ou então guardar para vocês, mandar para as professoras depois, fica a critério, tá bom? 6h15 a gente volta para fazer essa socialização. Então, gente, vamos voltando para socializar. Quem não conseguir escrever não tem problema, mas é para a gente também não se estender muito e acabar ficando maçante, porque se deixar também eu falo 2 horas e não percebo. Então a gente vai voltando e vai vendo quem conseguiu produzir, quem quer socializar, mostrar o que escreveu. Quer mostrar, Cristiano, não é isso? Sua poesia, conseguiu escrever? Ou pelo menos falar como foi o processo, se não quiser mostrar e só quiser socializar ou como foi esse processo, também fica à vontade. Se achou difícil, se achou mais fácil, se tem alguma dúvida, pronto, pode mandar. Se alguém mais quiser mandar também, pode ficar à vontade. Vocês podem também ler o texto, pessoal. Se vocês não quiserem estar aqui, vocês podem ler. Quem quiser ler também fica à vontade. Vou olhar teu texto. Que lindo! E olha que bonito e que poético essa questão. Porque você não se prendeu a todos os versos, mas só aquela questão do o amor chega, como isso conseguiu gerar algo totalmente novo. Esse é o processo criativo, é isso que ele tem de tão legal. Você consegue escrever a partir do que te foi dado e a partir de uma perspectiva sua, do que te fascina, do que te toca e como esse amor chega para você. Eu achei maravilhoso, viu? Parabéns. Essa ideia do eu lírico ficou muito bom, gostei muito. Muito obrigado. Nada. Comentando aqui, uma coisa que eu achei muito interessante é que, assim, eu, nesse segundo verso, eu coloquei a questão do amor que chega, né? Só que, assim, eu fui escrevendo. Quando eu voltei para reler o texto que tu tinha mandado aqui no chat, foi que eu me dei conta de que eu falei sobre essa coisa do amor que chega. Eu não tinha me dado conta de que foi esse traço do texto que eu tinha tirado. Só Isso é depois que eu interessante. voltei para reler. Às vezes a gente nem percebe, né? A gente lê, começa a escrever e não sabe exatamente o que foi que marcou a gente. Depois que a gente lê pronto, falei, olha, foi aqui, foi esse verso que me prendeu e me fez escrever outra coisa. E ele tá logo no início, né? Então,
foi algo que já foi logo de impacto mesmo, uma das primeiras coisas que te marcou, mesmo que você não tenha percebido. Gostei bastante. Obrigado. Alguém mais quer compartilhar? E como foi o processo? Foi mais tranquilo? Deixa eu olhar o de Samara. Olha que interessante, também nessa ideia do amor que chega. E essa ideia da espera, né? Esse amor chega, mas a gente não sabe quando. Então, esse é o lírico de Samara, ele senta e espera. Essa pessoa está procurando. Gostei também, eu acho que é isso, esse amor que chega, mas esse amor que também procura. Não é só um amor que está ali esperando o momento do encontro. Ele vai procurar. Gostei. Você está vendo, Isa? Eu não disse que tinha muita coisa aqui. Olha cada texto maravilhoso que está saindo. Sim, sim, é bom assim, né? Também não perdi essas coisas, gente, na escola. Participava de tudo para mostrar meus textos. Até hoje sou assim, qualquer coisa na universidade diz que tá, bota meu nome aí que eu também quero mostrar as coisas. Eu acho ótimo, porque esse processo de socialização, de ver as coisas pela perspectiva do outro também é incrível, né? Porque cada um vai sentindo de uma forma. E aí você vê que, olha, o que dá uma poesia pode fazer um monte de outra coisa. Mas alguém quer socializar, mostrar a poesia? Se vocês quiserem falar também como foi esse processo para vocês, se foi muito difícil escrever, se foi complicado esse processo de conexão, se foi complicado fazer isso, também podem socializar. Falar se foi fácil para vocês. Eu vou comentar aqui então, ok? Ok. Quando eu comecei a escrever, eu acho que depois assim, parando para fazer uma pequena análise, eu suponho que eu tenha me atentado a essa questão do amor que chega, porque como é que o amor chega para mim que estou escrevendo, né? Porque assim, aqui é um ponto de vista, uma concepção do amor de uma outra pessoa, né? Então, como é que o amor chega para mim que vou escrever agora uma outra coisa, né? Então, assim, eu acho que esse foi o ponto. Como é que chega para mim? Porque é um sentimento que ele põe a gente em xeque, que mexe com esse narcisismo da gente, que é sempre eu, é sempre eu. Então, chega alguém ali, desperta aquele sentimento que, em algum grau, te coloca em busca do outro. Então, assim, isso fere muita gente, porque a gente sai, pelo menos algum momento, desse primeiro lugar, desse lugar principal, assim, na nossa vida. E acho que isso é fazer relação, acho que isso é o atrito com o outro. Eu acho isso muito interessante. E a gente vai entender também tudo sobre a gente também, né? Esse lugar essa questão do outro também. Eu acho ela super interessante. Eu acho que a escrita é incrível por isso, porque ela dá margem para a imaginação, para a gente pensar sobre outros lugares, para a gente sair nesse nosso lugar de falar de si e falar do que sente, e começar a pensar como é que isso vai acontecer em relação ao outro. É uma reflexão importante. Samara quer falar como foi esse processo para ela? Então, depois que eu li a poesia que você mandou, eu fiquei refletindo sobre algumas coisas que eu já tinha escrito antes, mas eu não tenho o costume de expor, eu não tenho essa segurança. E aí eu peguei apenas de um verso, eu consegui trazer tudo isso que eu escrevi, e aí de um outro verso eu já escrevi uma outra coisa, e de um outro verso uma outra coisa. E aí foi indo que eu já escrevi umas quatro coisas ali, assim, bem no aleatório. Então, então eu não ia nem expor aqui, mas aí Cristiano pediu, eu vim, trouxe. Mas Obrigada, eu tenho Cristiano. muito essa facilidade. Tenho muito essa facilidade de ler algo, de ver algo, escutar algo e já conseguir transferir para a escrita.
Só não tenho a segurança mesmo de expor. Mas isso é incrível. Eu acho que também assim, é normal essa insegurança no início, não conseguir expor. Mas uma dica é você sempre mostrar aos seus amigos, porque assim, eles vão ser sinceros com você se estiver ruim e eles vão ser sinceros com você se estiver bom. Então, mostrar para os amigos e continuar isso, esse processo de escrever. Pensou, escreve, anota a ideia. E uma dica também é não jogue nada fora, não jogue, porque assim, mesmo que não esteja bom, mesmo que você ache ruim, que você quer deixar lá jogado, ele pode ser útil depois, porque aí quando você pega um outro tema, você começa a fazer links. Olha, eu escrevi uma poesia uma vez que eu falava disso, se eu pegar ela agora e juntar um verso aqui. Então, eu acho que esse processo é importante. Mais alguém quer comentar sobre o processo, sobre como foi, quer socializar o texto, quer falar de alguma dificuldade, por que que não conseguiu escrever? Às vezes, gente, escrever quando você tem um tema posto e que você tem um certo limite de tempo para escrever, é mais difícil, porque a gente fica meio que, ai meu Deus, eu tenho que entregar e aí a escrita não flui, é quase que uma escrita por obrigação. Mas depois, em outro momento, tentem escrever, tentem ler a poesia de novo e escrever. Tentem ler outros textos, outras músicas sobre o tema. Tem um texto que o nome é O Amor Acaba. Eu não lembro de quem é, mas é fácil de achar. O Amor Acaba. Depois procurem. E é um texto incrível. E aí você começa a ver outros links, e aí talvez as ideias, para quem não veio agora, essas ideias venham em outro momento. Então, se ninguém mais tem o que socializar, eu acho que assim, o que eu tinha para passar hoje para vocês é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi bastante, tanto o processo de pesquisa, de formulação. Ah, alguém mandou, deixa eu ler. Olha que legal. A tua poesia, ela pegou elementos diferentes. Ao invés de pegar um verso, ela conseguiu buscar a referência na poesia para falar sobre o que será esse processo de amar. E eu acho que a gente, querendo ou não, se a gente observar essas poesias que estão saindo, todas elas, em algum momento, tocam na saudade, tocam na distância. Porque eu acho que nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, tá todo mundo sentindo falta. A gente está com fome de pele, fome de contato. E todo mundo está escrevendo isso sobre saudade, sobre essa necessidade de estar junto. E eu acho isso muito legal. Eu acho que vocês têm que continuar escrevendo, porque vocês estão escrevendo muito bem. E com o tempo essa escrita vai aprimorando. E é isso. A gente não ensina ninguém a escrever, a gente não vai fazer uma oficina, eu vou te ensinar a escrever, você vai sair daqui escrevendo super bem. Mas a gente ensina dicas para liberar a escrita, para desbloquear os processos criativos e para soltar o que talvez já esteja aí, a gente esteja travado por inúmeros fatores. Então, tentem continuar escrevendo, tentem, quando não tiver ideia do que escrever, busquem referências, busquem temas, assistam filmes, ouçam músicas, escutem podcasts, tudo que pode ser algum tipo de referência para a escrita. Mas alguém quer socializar? Então, eu acho que se ninguém mais quer expor nem socializar, a gente pode começar a encerrar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode ser nesse momento o que achou, o que tem de dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, é esse momento. Se quiserem também, podem me seguir no Instagram, eu geralmente posto alguns vídeos lá nos stories sobre escrita, posto alguns textos, como são os processos dele. Vou fazer uma série de vídeos agora esse mês sobre publicação. Então, se vocês quiserem acompanhar, perguntar alguma coisa, dar textos, eu sempre olho lá por lá também, fique à vontade. E eu acho que é muito disso que eu tinha para passar hoje, para passar esse processo de escrita criativa. Ele é muito processual, ele não é um processo linear, ele é um processo que a gente tem que estar sempre estudando, sempre pesquisando. E não desistam, sabe, da escrita. A escrita eu acho que é uma das formas maiores de conexão
Continue escrevendo, continue buscando textos, buscando autores. Leiam, assim, saiam da zona de conforto de escrever só sobre um tema, sobre um único gênero. Mergulhem em outras formas de arte. Tudo isso ajuda mesmo nesse desbloqueio da criatividade. Pois é. Muito obrigada, viu, Isadora? Foi maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. Eu que agradeço. Me deu vontade, viu? Eu estou bloqueada também para escrever, mas me deu até vontade, viu? Vou colocar em prática essas suas ideias. Escrever Gostei no secretário é muito. Gostei Eu que muito, agradeço viu? o convite. Amei. Eu acredito que todos devem ter gostado também, viu? Eu Amei. que agradeço. Oportunidade ótima de conversar com vocês. E para eles também, né? Pelo menos essa ideia, que não é um Obrigada. texto que vai ser exigido, não vai ser trabalhado em sala de aula, não vai ser exigido para nota, então é coisa que você... Isso também, eu acho que causa um pouco desse desbloqueio que você faz, né? Mais leve, leva a coisa de forma mais Sim, é natural, natural. né? Muito obrigada. Isso. E é um texto pra gente, né? Não Eu agradeço demais. texto pra gente. Foi maravilhoso É ótimo. mesmo. Se for a primeira que você fez, você saiu divinamente bem. Então, invista nisso, viu? Fazer mais lives, publicar, pessoal, que eu sei que todo mundo vai. Foi Certo? sim, a Oi, gente, primeira. eu quero só lembrar vocês que nós temos, né, várias oficinas. A nossa Vou próxima vai fazer ser sim. quinta-feira, às 14 horas, de HQ, né? Vai ser uma oficina de HQ, então estão todos convidados para participar da nossa oficina, quinta-feira, às 14 horas, ok?